A gente está no momento atual da famosa Lei Anti-Oruan. E o que a gente consegue enxergar por conta desse movimento é que essas pessoas que estão criando essa lei, elas falam muito sobre liberdade de expressão, né? Parece que é um discurso que já está empacotado quando eles falam sobre isso. E quando eu olho para essa lei e tudo o que envolve ela, eu vejo que essas pessoas que criam e são contra o tipo de música que é cantado, parece que está tudo dentro de um lugar. O Oruan, o Mano Brown, a sua arte, parece que entram todos dentro de um mesmo campo, porque para eles cultura é muito diferente do que a gente vive. E corrija se eu estiver errado. Mas antes da liberdade de expressão, eu acho que tem uma liberdade artística. E eu acho que a gente entra num campo muito perigoso, porque daqui a pouco, como que vai ser os artistas sendo julgados no tribunal por conta do que eles cantam e escrevem? Porque eles têm que estar protegidos pela obra deles. Você precisa estar protegido pela sua obra. Um ator precisa estar protegido pela obra da qual ele contracena. Como é que você enxerga esse momento atual? Porque ele é bem delicado. E se você vê que isso pode chegar até você de algum modo? Antes de tudo, eu acho cíclico, né? A nossa história ela é sempre cíclica. Nossa história é recente e é cíclica, né? Os últimos 100 anos, que é 100 anos, talvez você chegue no seu bisavô, sabe? É muito recente. E os outros 300, 400, é o grande sumo do que a gente sente e vive até agora, de alguma maneira, historicamente. Total. E a forma como se difunde nossas produções artísticas e culturais são totalmente implicadas e relacionadas a essa linha do tempo, a essa historicidade. Então, por isso eu digo que ela é cíclica, ela é repetitiva. Só que a cada ciclo existe um signo novo de emancipação. De emancipação em relação ao próprio corpo, em relação a tomar para si a sua história e transformar isso em alguma coisa, dinheiro ou qualquer outro capital. E não só na música, mas nas outras disciplinas de arte também. E existe sempre um momento em que isso gera a resposta repressiva. Tá. E acho que isso vai acontecer ao longo da história, enquanto o comportamento colônia, ou quanto o comportamento de negar o Brasil real, as identidades reais, as produções reais, enquanto a nossa história se conduzir nesse fluxo repetitivo, repetente, né? Não passa de ano, não passa de década, de século, né? Tudo muito primitivo. Quando não conseguem apagar antes, quando não conseguem silenciar antes. Perfeito. Então, acho que tem acentos, talvez, novos nesse caso, mas o sumo, a ilustração, a figuração, a imagem em si, ela é repetitiva, sabe? E tirando o fator produto do meio, assim, né? Acho que me interessa, a obra do Oruan me interessa. Sim. Sabe? A história dele me interessa. Sim. O que ele faz com a história dele, de origem, de vida, me interessa. Sim. Ele tem uma família. O que fica pra mim é que ele tem uma família que tem uma história. E muitos outros que ele carrega com ele por conta da arte dele. Eu, quanto poeta, é isso que me cabe olhar e ver como um coigual que faz arte. Certo. É isso que me cabe. Perfeito. Eu sou não sei em que instância chega esse outro passo aonde cabe a um juiz, onde cabe a um sei lá quem, sabe? Porque tudo antes de chegar a algo de fato, uma materialidade que gere sentença ou que gere alguma coisa, passa primeiro por signos que estão totalmente relacionados à nossa história. A moralidade mais inclinada a
a quem está sendo questionado, a quem está sendo cobrado esse tipo de moralidade, a quem está sendo negado o direito de contar a própria história, seja ela qual for, né? Sempre existe uma imagem, alguém específico com caracteres e balizas dentro da história brasileira específicas. Não é de se assustar nem de se chocar. Acho que é a história sendo repetida. Inclusive, é maçudo porque é repetitivo, sabe? Mas vejo, como vejo em grande parte dos artistas que me interessam do meu tempo, e já outros que vieram construindo antes dessas possibilidades, que existe uma instrumentalização, uma ferramenta para construir a sua narrativa dentro de sua casa, dentro de onde a gente... Eu sou um artista que nasce na internet. Uhum. Então, a gente gravou num quarto e colocou na internet e viu isso se transformar em materialidade. Em show, em turnê, em conhecer mundo, sabe? Em mexer em alguns parâmetros da vida, assim, questão de acesso. Então, não tem como você bloquear, interromper de que isso aconteça. A gente vai fazer nossa produção artística. Isso tem algum lugar aí das moralidades que se assusta com nossas movimentações e que tem receio, medo de que a nossa movimentação organizada rompa com coisas em definitivo, que é desses últimos 400, 500 anos que a gente carrega. E eu acho que a gente tem possibilidade e potência de organizar para construir rupturas definitivas. Exato. E o É ponto- possível. Eu acho que é aí que chega. Porque, por exemplo, o Oruan tá há quanto tempo fazendo e outras pessoas que fazem arte como ele. Mas parece que chegou nas crianças de quem não deveria chegar. Parece que começou a invadir a casa dessas pessoas e aí isso talvez comece a incomodar porque transcendeu. As produções de liderança e de símbolo, de influência, de um herói, de um anti-herói, Sim. todos esses símbolos não são figurações que podem criar determinantes na sociedade em que ela opera. Sim. Não só a influência estética, o cabelo, a coisa, a roupa, o comportamento, mas ela cria um imaginário que pode sim ter capacidade de mobilizar. Sim. Mobilizar. Às vezes o que nos trouxe aqui com nossos cabelos, nossas liberdades estéticas, de moda, de tatuagem, de tudo, é o trabalho de outras pessoas que vieram antes e que em algum momento isso era impossível. Total. Então, você construir outras histórias, sabe? De dentro da sua família ou de dentro do seu bairro para fora, de dentro do seu contexto para expandir, isso é assustador, porque isso fala sobre emancipação e aí fala de minar um projeto, né? Uhum. Isso tudo mina um projeto que até agora tem tido muito sucesso, que é de limitar as nossas chegadas, ou de atrasar nossas chegadas e as nossas construções mais sólidas e estruturantes, tá ligado? Eu acho que a gente tem toda inteligência e capacidade de se estruturar para mobilizações irrevogáveis, para construir tempos inéditos Sim. sobre nossas histórias. Pô, sabe o que eu sinto assim sobre esse negócio da lei anti-Oruan? Eu sinto que o público não pensa muito referente à indústria política e marketing. Então, por exemplo, quando os caras criam a lei anti-Oruan, eles não colocam esse nome à toa. Sim. É porque o cara, ele tá em número 1 no Spotify. Então isso vai virar notícia. Maior alvo, Isso, né? essa lei vai fazer essas pessoas que colocaram essa lei em vários podcasts de entrevista, em ascensão, vai ser discutido na Globo. Então os caras pegam essas medidas populistas exatamente para fazer marketing do partido e da imagem deles. Essa é a única intenção da lei anti-Oruan, porque apologia ao crime, ela já tá na instituição. Se você tem alguma música que acaso alguém tem uma questão, elas têm que fazer um processo individual sobre a minha obra e não fazer uma lei baseada em algo que já existe. Então, quando esses caras fazem esse tipo de lei, é só e nada mais do que uma estratégia de marketing. E para dividir a população. Estou dividindo aqui a população, agora é funk versus conservadorismo e etc. Vira isso, só cresce a base.
deles, né? Então eles não estão nem aí se a lei vai pra frente, se alguém vai ser proibido com isso, eles só querem popularidade, e eu acho que eu sinto que essas estratégias de marketing desse tipo de político, que a galera não percebe. Ela tá escondida em um moralismo, escondida em um bem-estar para a população, mas eles só querem seguidores e dividir a galera para eles ganharem voto no. Esse é o único ponto que existe para mim, sabe? Eu ainda acho, ainda me assusta muito a materialidade disso. Se isso avança para Perigoso. uma materialidade, aí as coisas começam a ficar preocupantes, na minha visão. É muito perigoso, cara. Muito E perigoso. a gente tá sempre muito perto disso acontecer, porque hora ou outra se consolida a nossa vez, o nosso corpo, a nossa imagem como um alvo e que é interrompido, que é silenciado, que é apagado, Perfeito. que deixa de existir. Que deixa de existir na arte, na música, na educação, na política, deixa de existir. Se organiza de modo a um consenso de um determinado grupo e isso deixa de existir. Seja via um cancelamento, seja via uma lei, seja de maneira formal ou informal, seja dentro de um ambiente de trabalho. Tudo isso reverbera. Se a gente organizar o que a gente acha, o que nos desagrada, seja a presença de alguém, seja a imagem de alguém, seja compartilhar do mesmo ambiente ou do mesmo salário, ou dividir do que você considera, do mesmo acesso, o que você considera que você deveria estar num campo de exclusividade e não junto com o grupo que você considera inferior a você. Perfeito. Essas coisas todas, elas ganham materialidade. Muitas vezes, a gente ainda está no processo de construir a presença, de construir via para se tornar presente nessas situações, para se tornar decisão, para se tornar liderança, para se tornar quem de fato coloca o ponto final nessas histórias. Ainda estamos por construir esse lugar, quando ele sempre está sendo feito para que nem se construa decisão, e quando se há uma via um contorno, né, uma forma de hackear isso, seja no mercado musical, seja no outro mercado, vai se achar um ponto porque imagina, vamos pensar aqui só desse ponto que você colocou do charts, né? O charts, ele representa culturalmente um país, representa culturalmente o povo. Sim. E ele também representa uma máquina de investimentos, então um poder econômico. E poder, no fim. De fato. Vamos imaginar aí o quanto é movimentado diariamente por parte, por exemplo, de um gênero como o sertanejo, baseado e totalmente irrigado pela produção econômica do agronegócio. E ainda assim perde um primeiro lugar para o Oruan. Sabe? Isso vai ter um impacto lá na Câmara dos Deputados. Nossa, isso é muito isso Sabe? Porque tudo tá dentro do mesmo, uma cadeia alimentar, sim, sabe? Não é só social. E então tem mil outros interesses e coisas, mas eu acho que sempre tem um jeito de tirar da frente, porque ainda mais nesse contexto de produção de subjetividade, né, de arte, de música, é uma via que ela encontra caminho, né? Ela encontra caminho, ela viraliza, acontece alguma coisa, e aí muitas vezes, às vezes ela consegue transpor o esquema. Tá ligado? E ela transpõe o esquema e aí muita gente fica com raiva, muita gente perde dinheiro, e isso alimenta mais o ódio gratuito, né? Que historicamente vai se ter por determinados grupos, né? Total. Pô, eu acho muito bom isso, assim. Eu acho covarde, assim, como esses caras apontam esse tipo de preconceito com a nossa cultura, porque eles sabem que o problema não é a música do Oruan. E isso é um fato. Vamos pegar um exemplo: Velozes e Furiosos. É um filme de maior bilheteria do mundo, e é um filme que fala sobre caras que assaltam cargas. Essa é a história do filme. É isso. E assim, o que todo país faz? Você educa a sua população para ela saber interpretar arte. Aquilo é um filme de entretenimento. Não é para eu sair do cinema e falar assim, epa, agora eu vou roubar cargas e dirigir carrões.
Não é isso. É como se assistir um filme de terror, você não vai sair dali querendo, né, cometer um assassinato. Então, o que o governo deveria se preocupar? Com a educação e com o ensinamento de interpretação de arte. Então, assim, lei, só pra gente finalizar assim, lei anti-Oruan é algo extremamente populista e covarde e triste saber que os caras estão mais se preocupando em ficar famoso com pautas em uma cultura do que fazer políticas que realmente impactem a favela, a educação, que as pessoas interpretem arte, em cinema, música, moda. Isso é triste, cara, é covarde, assim, é chato de ficar vendo isso. Total. Mas é isso. Acho que falando sobre arte e sobre algumas coisas que mexeram comigo ultimamente, eu não sou talvez a maior referência para falar de música. Não sou um grande conhecedor, um grande ouvinte. Eu ouço minhas playlists ali diárias. Mas de vez em quando eu vou escutar alguma coisa no Tiny Desk, alguma coisa ali diferente, eu vou explorar. E aí, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, acho que infelizmente, eu acabo consumindo muita coisa norte-americana. Muita coisa. Uhum. Então, hip hop, R&B, pop no geral, você acaba consumindo muito. Eu vi você falando numa entrevista uma vez, que foi até um assunto que foi puxado, e isso antes do álbum do Bad Bunny, desse novo, do Deve Tirar Umas Fotos, né? E você até citou outros movimentos de outras personalidades, outros grupos que tem, mas esse álbum especial do Bad Bunny, ele me acendeu um alerta, um ponto de atenção em como um artista, com a obra dele, conseguiu ir contra essa cultura dos Estados Unidos, né? Ele é um cara de Porto Rico, né? Uhum. E ele conseguiu trazer com a grandeza dele uma mensagem política muito forte. Ele trouxe um questionamento sobre como os Estados Unidos agem em relação ao país dele, e ele trouxe também um pouco do que estão fazendo com o país pra gente poder, poxa, tira mais fotos porque você vai ter mais lembranças, porque estão acabando com o meu país, assim, sabe? E aí agora você vê uma ascensão política, você vê um presidente dos Estados Unidos falando assim, eu não preciso de vocês, vocês precisam de mim, e a gente fica sempre nesse vira-latismo, e aí eu fico sentindo falta de um movimento nosso, que a gente consiga ser mais, talvez trazer um pouco mais América Latina, talvez um pouco mais unificar o nosso país como um todo, de um artista ou uma artista que consiga ter essa grandeza em movimento tanto cultural, artístico e político. Acho que o que mais se aproximou do que furou a bolha e chegou até mim, até a gente comentou que foi a Lineker, que eu acho que o álbum dela foi uma coisa que acabou trazendo muito do que é o Brasil, trouxe muitas nuances musicais, trouxe muita diversidade, mas eu queria, assim, você que tá nesse meio artístico, você que acho que você hoje é uma das pessoas que cria de uma maneira diferente, você tem um olhar artístico, você é um poeta dentro da música, suas obras elas são muito sensíveis e também elas são muito provocativas e dançantes, então você tem vários estilos. Olhando para o que você faz hoje, para o nosso cenário, como é que você enxerga o que o Bad Bunny fez? Você acha que a gente consegue chegar e fazer algo próximo disso no cenário artisticamente? Ou a gente já faz e eu não enxerguei ainda? Cara, gosto muito ao longo do tempo, assim, da construção do trabalho do Bunny. Acho que tem um ponto aí geopolítico, assim, que diferencia um pouco o contexto, assim, né? A gente tá aqui como América no modo geral, com extrema influência norte-americana, todos nós, com a presença de signos norte-americanos no nosso dia a dia, no nosso consumo, nas coisas, apesar da gente não ter nem a língua como pelo menos uma segunda língua, a língua deles, né? Tem uma outra questão aqui. A gente tem uma história muito específica no continente e no residual mais do instante. A gente primeiro, a gente se digitalizou antes de encerrar com o analfabetismo, por exemplo, sabe? Nossa, isso Então, são vários dados. E lá, pelo que sei, assim, muito do que li, a questão geopolítica é outra, né? Existe uma relação direta, de fato, de Porto Rico com os Estados Unidos, né? Uhum. Você em outras palavras, é de fato um quintal, né? Você não opina lá, mas você tem um acesso. E você, né? para você ir para Porto Rico, você precisa de passaporte americano, né? Então enfim, são questões peculiares daquele território.
que já em outros lugares da América Central, da América Latina vão ter outra conjuntura geopolítica. Para bem e para mal, o que faz, por exemplo, a presença e o desenvolvimento de carreira dele lá ter um pé em cada lugar, ou por algum momento os 2 pés em Nova York, por exemplo. E aí é outra construção, né? Em algum momento você não... Quando a gente vai, por exemplo, ser de uma gravadora aqui, a gente é uma gravadora que está no mundo inteiro, só que a gente está respondendo ao escritório brasileiro. Tem pouquíssimos artistas daqui que estão em contratos diretamente na fonte, né? Que respondem direto à matriz. Muito poucos, assim. Que aí é uma outra lógica, é um outro processo, é um outro desenvolvimento de situação e de carreira, que por si só ela já carrega alguma lógica de internacionalidade em questão desse território imenso que é a gente aqui, né? E que ele já poderia ser suficiente pelo tamanho. Então eu acho, tipo, o contexto do Bad Bunny, ou de outros nomes, assim, que tá naquele território ali, e a questão geopolítica de onde ele parte, e como objetivamente o povo dele é altamente responsável por determinados setores do serviço, da mão de obra nos Estados Unidos, e tudo isso deixa muito mais inflamado e emocional a situação, que é um pouco diferente da nossa, que é de outra maneira. A gente tem a influência e o dedo desse lugar do mundo com outros interesses e outras questões. E o que a gente faz aqui talvez nos bastasse, em alguma opinião que eu tenho, talvez nos bastasse, sabe? A gente tá aqui meio, como muitas pessoas já mencionaram, a gente tá aqui meio isolado, sozinhos, a gente fala português, num país que é gigantesco. Então, existe uma coisa que só a história colonial recente e a de origem que dá conta dessa obediência ou dessa resposta direta a um desejo de replicar ou de reproduzir algum contexto que está altamente relacionado aos Estados Unidos, sabe? Não só a globalização nos dá condições de olhar para o todo e a gente é direcionado a olhar sempre para lá, mesmo a construção dos entendimentos do que é ser negro, ou do vir a ser negro daqui, ela vai sem dúvida olhar para a produção, a pesquisa, a produção literária dos pensadores e as pessoas que construíram as obras que nos ajudam a pensar nossas condições, a pensar quem somos, nossas identidades, a tentar construir a partir de um parâmetro que tem similaridade, tá ligado? Mas isso tudo ainda, por quão recente na história do mundo, ainda muito embrionário, muito recente para a Constituição original. A gente é um mix de coisas muito específicas, o que nos torna extremamente complexos. De fato. Eu em qualquer lugar do mundo que eu vá, já fui em lugares, né, de povos muito complexos, na Ásia, né, ou mesmo a possibilidade histórica, né, que você vai encontrar todo o enredo histórico e de tempo, mesmo das coisas europeias, mesmo entendendo todo o caminho que eles fizeram para ser quem eles são, né, e o tanto de sangue que está envolvido diretamente nisso. Mas a gente se dá de maneira muito complexa. De fato. Muito e muito extensa. Já não dá para você configurar muitas coisas da mesma maneira se você existe, nasce e mora no interior de Santa Catarina, ou se você nasce um ribeirinha do extremo norte do país. Sim. São contextos, às vezes, tão distantes, talvez, quanto a nossa relação Outros Brasis, né? com Porto Rico, Estados Unidos, tá ligado? Muito Então, plural, né? eu gosto do Bunny, gosto das nossas coisas,
Acho que em contribuição cultural ao mundo, a gente tem coisas que ainda estão por ser alcançadas, porque são coisas muito, muito enormes e com complexidades que dão conta da gente. Esses 60, 70 anos de carreira dos nossos maiores artistas, né? Que é o tempo que a gente vive hoje, de homens e mulheres que estão em seus 80 e poucos anos, caminhando para o encerramento de suas carreiras, né? São coisas que ainda estão por ser alcançadas no mundo. E o que a gente está produzindo aqui hoje, com a internet, com a globalização, coloca a gente em pé de possibilidade de se olhar. Tipo, tem um monte de pesquisa de várias pessoas que eu conheço que aparecem em outras pesquisas de outros diretores de artes pelo mundo e que vai acabar aparecendo no trabalho, tá ligado? Já teve, tipo, coisa da minha pesquisa, do meu trabalho, que apareceu lá numa coisa do Lil Nas. Eu já vi coisa do Bad Bunny que é nitidamente algo que apareceu no trabalho de um colega, que tá fazendo alguém muito simples, que tem, sei lá, 400 mil ouvintes no Spotify, sabe? Mas porque a possibilidade de pesquisa e o interesse também, o Norte vai olhar para o Sul na hora de levantar o que ele considera interessante e exótico e tal. E o Sul somos nós. A gente tem o mundo olha pra gente na hora de produzir referencial, tá ligado? Então, a gente é super interessante, a gente é super... a gente aguça o interesse, o desejo do mundo e a complexidade do que a gente tem, que a gente faz, as nossas produções, elas estão por ser alcançadas, entendeu? Tipo, grandes artistas que eu conheço, que é da minha geração, que entregam e produzem coisas tão frescas e potentes quanto coisas que estão operando dentro do norte global e dentro da indústria com a potencialidade de lá. O que acontece aqui, para você irrigar pelo mundo, é de baixo para cima, é outro contexto que está dentro da impossibilidade muitas vezes. Agora, de cima para baixo é o fluxo, porque o fluxo colonial é de cima para baixo. É de construir formas de que a gente continue sendo abastecido pelos interesses e a contação de história que parte deles. E nunca o contrário. Se é o contrário, é a gente, no mínimo, recuperando o que era nosso, né? Exato. Perfeito, cara. É terrível, né? É muito triste. Rico, eu vi uma entrevista do Felipe Ret, que ele fala sobre essa movimentação dele criar esses vlogs, né? Que foi uma movimentação muito interessante, que no rap não era tão comum na quantidade que ele estava fazendo. E nessa entrevista ele fala o porquê ele fez isso, porque ele estava sentindo uma movimentação de hate muito grande em um momento legal da carreira dele. Ele falou, pô, tô fazendo um trabalho tão incrível, por que as pessoas estão me atacando tanto e tal? E os amigos dele em volta sempre elogiavam também e questionavam, pô, por que esse cara sofre tanto hate? Quando ele viu o amigo dele tendo esse insight, ele falou, pô, talvez a ideia seja fazer o que os meus amigos vejam aqui, a população também veja. Então ele começou a fazer uma quantidade de vlog mostrando o dia a dia dele, como é que é o relacionamento dele, como ele cria música, como é que é o lado empresário. E isso trouxe uma repercussão muito boa, porque ele estava toda hora numa página de rap, toda hora uma opinião. Foi algo que humanizou bastante o Felipe Ret, né? É algo que deu certo. Você já vê essa movimentação artística como algo extremamente importante, porque eu sei que você é introvertido, né? Como que o Rico externaliza esse lado humano dele para o público hoje? Olha, eu tenho enormes questões com dar acesso, né? Da intimidade na rua, no rolê, na festa. Mas eu tô feliz. Sabe aquela imagem da pessoa no pagode assim, ó? Ela tá mó feliz, mano. Ela curtiu muito. O pagode, ela tá tipo, nossa, o pagode tá perfeito. Mas ela tá assim, eu tenho essa cara. Caraca. Essa face beat, né? Eu tenho. Caraca. Eu tenho. E aí, isso me custa. Me custa. Em algum lugar as pessoas falavam, não, mas eu conheço a obra, ele é super sensível, ele é tipo um querido, é uma pessoa muito, muito sensível, inclusive vulnerável. E outros lugares é tipo, esse puto
é um canalha. Sabe? Esse cara... Ele não esse era o cara do pagode. Esse cara não é do bem. Sabe? Esse cara é trama. Ele é traiçoeiro. Perfeito. Entendeu? Só que isso implica. E assim, e dentro dos recortes que me constituem, isso pode me comprometer financeiramente. Isso pode fazer dinheiro chegar, dinheiro não chegar. Pode fazer música andar, música não andar, sabe? Então, eu tento ser sincero, porque no fim, mano, ser sincero é a parada, né? Com certeza. Ser quem você é, isso conta muito. Sim. Porque isso te põe no seu caminho. Se você performa uma outra coisa, quando você vê, você tá lá longe, mas num caminho que não é o seu. Eu já vi isso meio acontecer algumas vezes, sabe? Por querer aderir a performances que talvez fossem mais assertivas. Sim. E tal. E hora ou outra, eu gosto muito de coisa que tem vídeo, entrevista, porque eu acho que aí as pessoas veem meu olho, vê que, tipo... Total. Gente, É você ali. de fato, né? por mais que eu apareça... E sei que também tenho essa feição de grandeza assim, grandeza barra força, barra... Essas coisas. E tirando o kit de coisas que é atribuído normalmente a um homem da minha cor. Sim. Que já tem 1000 transtornos e fantasias, né? Total. Perfeito. Sociais e mitos, inclusive. E aí eu também ficar me esforçando para as pessoas perceberem que eu sou doce, dócil, amável e essas coisas todas que elas acham gratuitamente de pessoas brancas. Não posso, entendeu? Não tenho, não vim na Terra para esse tipo de convencimento. Perfeito. Aí fica caro para mim fazer arte, fica caro fazer minha música, fica caro fazer tudo, sabe? Porque tenho muitos amigos de outras características, ou de raça, ou de origem, ou de várias coisas, que também são extremamente contidos, fechados, mas ganham o título de tímido, de desajeitado, até de fofo. É isso. Tá ligado? É isso. E aí esse cara é cuzão, viu? Cuidado com ele. Cuidado com ele. Exatamente. Entendeu? Arrogante. Cuidado que esse cara aí, rei na barriga. É isso. Tipo, gente, tipo, todo mundo tem um lugar de ego. O meu ego, ele tá no que eu escrevo. Perfeito. Nossa, muito bom. Tá ligado? O que eu escrevo, se ficou bom, se eu vou mostrar pro mundo, pode saber que ali eu tô achando o que eu tô achando. Eu tô me achando. Foda. É Muito isso, bom. é isso. Eu acho foda. Eu tô me achando. Ali eu falo... acho que não é só coisa de rapper, não. Mas é coisa tipo... Mano, aqui ninguém me alcança nisso. isso, foda. Nessa coisa aqui... fulano, legal pra você, mas aqui não deu. Aqui não dá. Eu sou muito fã dessa autoestima. Aí isso, tipo, essa é a minha parada. Você fala, mano, aqui Aqui não dá pra aqui o que fulano vai copiar, eu sei. foda. Foda. E é isso, tá? Agora nas outras questões, eu, tipo... Gente, deixa eu lá na minha casa, mó da hora. Se minha casa tiver tudo certo, tiver uns danoninhos, umas coisas, umas jujuba, doce de leite. Perfeito. Tiver as coisas que eu gosto, você vai me encontrar na minha casa. Eu não vou estar na rua. Me ovacionem, me desejem. E a internet tá aí também. Quando você quer isso, você põe uma foto lá que vai trazer esse tipo de resposta. É foda. Validação, né? Você vai outro bagulho. É outra entendeu? parada, é outra Então, Ô, Rico, mas tipo assim, né? por exemplo, nós dois aqui, ele é extremamente extrovertido, eu já sou completamente introvertido. Sou da minha caverna. E só que quando às vezes eu vejo o Raul no ambiente, às vezes eu gero uma cobrança comigo, eu fico, caraca, será que eu poderia ser um pouco mais simpático, interagir como ele interage? Mas é natural dele. Você já teve essa cobrança com você de ficar assim, cara, eu preciso expandir mais, eu preciso tentar ser mais sociável pra galera não achar que eu sou mala, etc. eu sofro dessa questão. Pô, eu morro de medo disso, sabe? As pessoas que andam, meus amigos, os que trabalham, a minha mãe. Minha mãe fala, você tem que dançar mais, tem que não sei o que mais, tem que não sei o que mais. Meus amigos, as pessoas precisam conhecer esse Rico que é o que a gente conhece. As pessoas do trabalho, eu entendi, mas antes eu tinha um receio de você. Você vai ouvir isso, né? E essas coisas. E meus amigos, normalmente, meus grandes amigos são pessoas que tinham alguma antipatia gratuita por mim e que quando chegaram perto, a gente se deu match na vida. E assim, quando eu namoro, sempre, primeiro parte
de uma perspectiva negativa em relação a mim. Aham. E eu não posso fazer muita coisa por isso, porque eu sei que no meio disso tem uma série de coisas que não cabem a mim entrar nessa luta. Sim. E, por outro ponto, tem o que como eu cheguei até aqui. Sim. Tipo, enfim, não vou ficar aqui botando trauma na mesa. Mas como a gente chega até determinado momento, disso o que a gente já enfrentou, o que a gente já carregou, quais são as marcas que criam na gente determinados comportamentos em determinadas situações. Sim. Não dá pra eu sair sambando no meio de uma situação que eu sei que ela é hostil. Não dá pra eu ser o nego da bandeja, sabe, que tá aqui oferecendo entretenimento, alegria e tudo. Tipo, porque tem esse imaginário. Total. Se espera, ainda mais quando a gente trabalha com arte, se espera que a gente faça me rir. Sabe, em algum momento as pessoas já sentaram num cinema pra ver imagens da gente apanhando, por exemplo. Foda. E isso Bizarro. era entretenimento, e as pessoas riam. Ha, 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 ha. Isso é loucura. Aí você toma 50 chicotadas e o público, ha, 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 e no fim, entende? Esses pontos de partida em relação a nós, inclusive quem está direcionado ao entretenimento, precisa ser levado em consideração, porque a gente, no tempo que a gente existe, pode estar acontecendo só a atualização dessa imagem, Total. a atualização desse imaginário, dessa figuração. Então, tipo, é com isso na cabeça que eu vou pro rolê, com isso na cabeça que eu faço meu show, que eu interajo, Foda. que eu atendo as pessoas, tá ligado? Tô lá, mano, de boa, igual vários outros amigos. Se você chegar, vou trocar ideia, não vou meter o louco. Óbvio. Sabe? Tipo, e se for engraçado, se eu sentir o carinho, eu vou sorrir, vou. Total. Sabe? Total, mas eu você tá tateando. eu sou um ser humano, eu sinto cócega. Total, Se você me total. fizer cócega, eu vou sentir. Se você me fizer rir, eu vou rir. Se você me fizer me emocionar, eu vou talvez encher o olho de lágrima. Eu sou constituído de tudo isso, eu tenho tudo isso. Não me falta isso, inclusive. Perfeito. Não sou insensível, não tenho nenhuma parestesia em nenhum nervo. Tudo em mim tá funcionando. Foda. Minhas emoções, não tô oscilando de ânimo, não, sabe? Tá, segundo os médicos, analistas, tá tudo certo, tá E ligado? dentro da sua personalidade. Né? Então, não posto esse tanto de coisa aí, porque às vezes é um preset para ser um negro da casa, para ser um negro absorvível, para ser um negro mais doméstico, no sentido de ter você, poder te dar esse acesso. Eu quero te dar esse crachá aqui, mas eu preciso que você me convença. Total. É isso que está sendo dito em torno dessa coisa. E meu crachá é o que desenhei, o meu crachá é o que peguei o negócio e escrevi meu nome. E, sabe, meu crachá é eu que me dei. Não é um contexto, uma situação. Eu trabalho, minha arte, meu poema, quem eu sou. E tenho construído e estou construindo, tá ligado? Perfeito. Então, tem tudo isso, sabe? Cuido para que a minha criança esteja na minha frente, ou seja, as pessoas reparem minha criança, porque é daí que vem a doçura da gente. Perfeito. Mas também estou muito atento ao que não é reprodução de figurações e signos que vêm Desse lugar. as pessoas se entretendo da nossa desgraça, sofrimento, Total. ou do cansaço físico mesmo, sabe? Eu não sou equilibrista, não quero ser equilibrista do ânimo de ninguém. As pessoas gostam, tipo, olha, sabe, eu não trabalho com isso, eu não puxo o carro com o cabelo, eu não me penduro o gancho na minha... Sabe, essas imagens, elas estão no inconsciente aí social e que se espera que eu faça algo assim, que remeta a força, que remeta a alguma grandeza sobre-humana ou desumana, sub-humana. Perfeito. E não, mano, tipo, eu sou eu, vem aí, se você fizer eu vou rir, se você fizer o show eu me emocionar, eu vou me emocionar, sabe? Se você também me gerar um interesse, eu vou dar meu jeito de ir também na busca, que tô vivão. É lógico. E é assim, né? Foda. E falando sobre ego, sobre posicionamento, a gente teve já o seu álbum Escuro Brilhante, agora a gente vai pro volume 2 nele, né? Ano 2. O ano 2. E aí, o que a gente pode esperar? Porque você já tem uma obra que parece que você é daqueles artistas que a gente tem que levar um tempo para entender, ouvir várias vezes. Tem que voltar, Referências, preciso escutar, preciso assistir, preciso
entender. E eu sou isso, eu gosto de ouvir, digerir, falar, entendi. Várias vezes eu não consigo ouvir um álbum e falar, é bom ou ruim. Acho isso péssimo. Perfeito. E aí, você digere, o que você prepara para o Escuro Brilhante ano 2? O que a gente pode esperar do Rico agora, caneta? Porque cara, acho que vem dessa maturidade agora, como é que ele vem? Eu acho que eu dediquei esses 9 anos, tem 9 anos que eu trabalho aí na música. Sim. Eu dediquei esses 9 anos a construir um fio. Cada vez que eu concluí ali uma etapa, um EP, uma coisa, eu conseguia dimensionar e fui lapidando isso. Quando eu cheguei em 2019, aí eu me conectei mais ainda com esse desejo e com esse entendimento. Então, desde o Aceite-se, eu continuo ainda desenvolvendo e discorrendo sobre ideias que têm de um contexto, de um enredo, que elas têm similaridades. Mas de 2019 para frente, a gente está dentro... eu consegui alinhar tanto a grafia, o jeito que eu escrevo, esse jeito último das canções que a gente chega até agora, Sim. Ele tem uma grafia, uma forma de escrita que começa em 2019 e vem até aqui. Legal. Que quando terminar esse período, esse tempo, Que é um fechamento. eu vou pôr em descanso essa grafia para tomar outra, que talvez seja o Rico que só rima mesmo, sem as melodias, ou o Rico lá dos trava-línguas, das brincadeiras fonéticas e tal. E o segundo ano de um disco, de uma turnê, ele é uma sustentação, né? No mercado que põe coisa todo dia, para você circular o segundo ano, que significa voltar em várias cidades e também em cidades que você não conseguiu ir. Legal. É esse trabalho que é feito quando você anuncia o segundo ano. Quando eu anuncio Escuro Brilhante o ano 2, eu tô falando da turnê, tô falando de continuar a trabalhar as músicas. Tipo, o primeiro ano eu trabalhei as músicas mais densas, que era o Espero Ainda e o Quebrados. Certo. E agora a gente vai trabalhar as mais solares, que é o Imã e o Sol Particular. Legal. Esses são os singles que a gente vai dar atenção esse ano, junto com 2 ou 3 inéditas que não entraram no disco e que a gente vai colocar para conseguir chegar numa completude, na minha noção, assim, e até conseguir começar a imaginar o que pode ser um próximo trabalho, Legal. sabe? E aí, talvez, lá 2016, pro fim, a gente comece a ter a noção, assim, porque aí isso exige outra estética, o corpo muda, como eu vou estar emitindo no microfone. Total. Tipo, hoje a gente tá aqui, né, nas canções, quem ousou quebrar meu coração chegou tarde. Tem uma canção ali no meio. Se eu vou para outra coisa, emito de outra maneira. Total. Gravo de outra maneira, tem outro sangue, Sim, sabe? de fato. Outro pulso. Então, tem essas coisas. E tudo isso, o segundo ano, é a sustentação e a continuidade do projeto, do disco, do trabalho, da turnê, das coisas. E, claro, você já com a cabeça aberta para o que será que eu farei, sabe, no futuro. É basicamente isso. Enfim, apareçam nos shows. E com se certeza. tiver, colhem, é especial demais. Legal. E que cada trabalho, quando... O segundo ano, inevitavelmente, você começa a se despedir do trabalho, nesse caso. Então... para mim tenho muito carinho assim pelo segundo, terceiro ano de um trabalho, porque ele certamente eu me desenvolvi. O primeiro, o segundo, o terceiro foi um desenvolvimento meu, assim, né? Um artista mais maduro chega, e, né, de confecção e tudo mais, né? De referência. Aquela história amadurece em você. Com tipo, certeza. Você faz 10, 20, 30 shows daquela história, Sim. aí depois você vai começar outro show com outra história, você vai achar o corpo de novo. Total. Tipo, no 30º show de um disco, pô, você vai brincando, você já joga melodias pra cá, você assume uma parte de uma música numa outra oitava, tá ligado? Tipo, você brinca, uma parte que era cantada você rima, fica tudo muito na sua mão. Total. E não dá no primeiro show, no segundo não dá pra isso estar pronto, Sim, de tá fato. ligado? Tipo, a turnê que vai constituindo isso. Isso é Muito legal. instrução, né? Muito legal. Pô, demais. Mas até acho que é meio complexo de falar, porque geralmente os artistas, quando falam isso, não sei se gera incômodo, mas, cara, Mandume
foi parte de um renascimento, assim, de um salvamento pra mim. E, tipo, você faz parte de um período ali da minha vida que foi bem complexo, de busca de autoestima, de busca de reencontro. Mandume é um soco que eu não posso ouvir. Eu choro todas as vezes porque é a música que fez parte de eu estar vivo aqui hoje. Parte disso aqui, Mandume fez acontecer. Obrigado. Obrigado. Eu tava cuidando de todo mundo e até de longe, quando eu fazia a música para ajudar as pessoas, mas não tava cuidando de mim. Então eu falei, não, agora eu vou ter que mudar esse movimento aí.